Galera, encara esse vídeo como um teste, tá? Eu tô aqui testando alguns formatos para o target.ld.net, mas eu vou deixar esse vídeo aqui para o meu canal pessoal, até porque é uma curiosidade que eu tenho. Às vezes eu acabo descobrindo as coisas ou antevendo algumas coisas. Eu gravei um vídeo que foi lá para o Target HD falando sobre as dificuldades de da Anatel em combater o GatoNet ou IPTV alternativo no Brasil. E em dado momento do vídeo, eu disse que nem todo dispositivo... melhor, por que nem todo TV Box é pirata? Esse é o vídeo que será publicado essa semana lá no Target. E eu disse em dado momento do vídeo que esse combate que a Anatel fazia em cima dos TV Box que vinham da China ou de outros países, que parte disso soava como uma narrativa para tentar proteger o mercado brasileiro de alguma forma. Por quê? Porque esses dispositivos vinham do exterior, eles eram importados, ou são importados pelos consumidores brasileiros, o que faz com que a indústria nacional não tenha os seus lucros tão desejados, não consiga obter os ganhos através das vendas dos dispositivos comercializados no Brasil, e que, de repente, a gente sabia muito bem que esses mesmos aparelhos de TV Box poderiam receber os aplicativos alternativos instalados a partir do próprio usuário, mas que não havia uma pegação de pé, nem para LG e Samsung, cujas Smart TVs também recebem esses aplicativos alternativos, nem para as marcas que vendem equipamentos de TV Box homologados pela Anatel, e nem para cima da Amazon, que oferecia o Fire TV Stick, e todo mundo sabe que é possível sim instalar um aplicativo alternativo de IPTV alternativo ou de acordo com os órgãos reguladores IPTV legal nos dispositivos da Amazon. E ninguém pegava no pé da Amazon ou da Roku, não havia esse combate todo da Anatel para cima desses equipamentos, muito provavelmente porque eles eram homologados pela agência. E que não é minha surpresa, minha gente, que o Fire TV Stick da Amazon facilita a pirataria e causa prejuízos bilionários, aponta relatório. Olha só que coisa, vamos ver o que diz os nossos co-irmãos do Tecnoblog sobre o assunto. Eu não escrevi isso para o target.ld.net, mas vale a pena a gente fazer esse registro e deixar esse comentário. Vou até me ajeitar na cadeira, porque isso aqui é maravilhoso. Eu falei sobre isso em um vídeo do Target HD. Exatamente este exemplo. Estudo europeu aponta o uso do dispositivo em transmissões ilegais e cobração mais firme de Big Techs como Amazon, Google, Microsoft e Meta. O que está acontecendo? O Fire TV Stick da Amazon tem sido amplamente utilizado para o consumo de conteúdo pirata, segundo um relatório da consultoria britânica Enders Analysis. Enders Analysis. Enders Analysis é ótimo. O estudo, que analisa o mercado europeu de streaming, estima que transmissões ilegais, especialmente de esportes ao vivo, geram prejuízos de bilhões de dólares. Conte alguma coisa que não é uma novidade aqui. Ou melhor, conte algo que é uma novidade, porque isso aqui, para mim, é o comum. Você que está vendo esse vídeo sabe disso. Todos nós sabemos, né? Principalmente o pessoal do Grupo Globo com o Premiere também sabe que causa muito prejuízo essa história de IPTV ilegal. O relatório, abre aspas, pirataria de vídeo, as grandes tecnologias claramente não estão dispostas a resolver o problema, fecha aspas, aponta que Fire Sticks desbloqueados ou com jailbroken estão no centro da operação de serviços de streaming piratas em escala industrial. Além da Amazon, a análise menciona anúncios no Facebook e a obsolescência dos sistemas de DRM ou os sistemas de proteção contra cópias ilegais de conteúdos digitais da Microsoft e do Google como fatores que contribuem para a expansão do problema. Ou seja, não é só o usuário, não é só quem distribui os conteúdos das plataformas ilegais ou supostamente ilegais, é também a própria indústria do entretenimento e os fabricantes de dispositivos que reproduzem os conteúdos por streaming. Vou repetir a pergunta. Por que será que a Anatel não pega no pé da Amazon, da Roku, da LG, da Samsung, que são dispositivos legalizados, que são dispositivos que chegam ao consumidor de forma lícita,
mas que também permitem a instalação de aplicativos alternativos ou de aplicativos que podem eventualmente oferecer conteúdos protegidos por direitos autorais, mas que, por algum motivo, eles estão aí disponíveis para o grande público consumidor. Fire TV Stick ou Fire Stick modificado virou atalho para transmissões ilegais. Segundo Nick Herman, diretor de operações da Sky Group, que é a gigante europeia de telecomunicações, não confundir com a Sky que opera no Brasil, os dispositivos Fire Stick, abre aspas, respondem por cerca de metade da pirataria no Reino Unido, fecha aspas. Para ele, a legitimidade da marca Amazon leva consumidores a confiar e fornecer dados de cartão de crédito a redes criminosas a utilizarem aparelhos desbloqueados para acessar o conteúdo pirata, e a Amazon não estaria engajada o suficiente no combate a essa prática. Se bobear, não é que a Amazon não está ligando para isso. Ela nem sabe direito qual é o tipo de aplicativo que está disponível em sua loja, apesar de que eu entendo que Amazon, Google, Meta, Microsoft, enfim, qualquer plataforma de serviço tem que ter uma curadoria minimamente avançada para fazer aquela seleção de quais são os conteúdos que estarão disponíveis na sua loja de aplicativos ou na plataforma que oferece os apps para o usuário instalar. Esse é um trabalho que os gigantes do setor, que os desenvolvedores, que quem distribui esses conteúdos através das lojas precisa fazer para que, eventualmente, o usuário não tenha acesso a essas plataformas supostamente legais e ainda assim tem que ficar de olho nas lojas alternativas que podem oferecer esses mesmos aplicativos. Entre os tipos de conteúdo mais visados estão as transmissões esportivas ao vivo, óbvio, porque é basicamente isso o que dá mais audiência para as pessoas e o que custa mais caro dentro das plataformas de streaming e na TV a cabo, e é isso que as pessoas mais querem ver na televisão hoje. Tom Burrows, chefe de direitos globais do serviço de streaming esportivo da DAZN, olha só a DAZN se envolvendo nisso, classificou o cenário como, abre aspas, quase uma crise para a indústria de direitos esportivos, fecha aspas. Isso significa que o Premier não está sozinho no desespero. Algumas semanas atrás, veio o presidente do Grupo Globo, numa coletiva para a imprensa, praticamente implorar para os usuários do Premier para que eles passem a pagar pela mensalidade, pelo plano de assinatura do Premier, porque o Grupo Globo descobriu que 4 de cada 5 usuários do seu serviço de pay-per-view não pagam por ele. Ou seja, um está pagando e os outros ou estão indo no vácuo da conta dividida ou estão assinando as plataformas alternativas. O que é um prejuízo em massa para a Globo. O prejuízo em torno entre 750 milhões e 1 bilhão de reais por ano que a Globo deixa de receber pelo Premier. Então, o mesmo está acontecendo com o DAZN lá fora. No Brasil, o panorama não é muito diferente, como temos com o GatoNet, o TV Box Pirata, fazendo parte do vocabulário popular. O Amazon Fire Stick é um produto legalizado no Brasil, com venda oficial e homologação pela Anatel. Já a instalação do aplicativo de terceiros ou APKs para liberar conteúdo ilegal é simples e amplamente divulgada online. E assim, praticamente qualquer pessoa hoje instala aplicativo APK nos seus dispositivos de streaming, seja TV, Smart TV, smartphone, tablet, computador ou TV Box. Vai ser muito difícil convencer essas pessoas a abandonarem essa prática que não seja a partir de uma abordagem mais coercitiva ou de uma abordagem mais incisiva que acaba, infelizmente, implicando o usuário nessa ilegalidade. Infelizmente, sabe por que infelizmente? Porque, para quem acompanha há mais tempo esse canal de vídeo, sabe o quanto que eu critico os preços exorbitantes dos serviços de streaming e também da TV por assinatura. Isso está acontecendo há décadas. Então, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto, eu não vou falar o que eu estou pensando. Concluo o meu pensamento por conta própria. Autoridades do Reino Unido já têm realizado ações para coibir o uso ilegal dos Fire Sticks, resultando em prisões e condenações. No Brasil, órgãos reguladores como a Anatel e a Ancine vêm intensificando o combate à pirataria digital.
Eles promovem apreensões, bloqueios remotos e até multam vendedores. E a conta uma hora vai chegar para o consumidor, tá? Essa conta do combate ao IPTV ilegal chega no consumidor porque o objetivo final da Anatel e da Ancine é começar a aplicar multas em quem está assistindo esse conteúdo em casa, até mesmo para tentar coibir o consumo de conteúdo ilegal. Tecnologias de proteção estão defasadas. Isso aqui também é interessante porque, afinal de contas, não adianta nada o problema existir se o remédio do problema está desatualizado. Isso também é outra questão que a indústria precisa resolver de alguma forma. O relatório também questiona as eficácias das DRMs, que são as tecnologias de proteção digital utilizadas por plataformas como o Google, através do Widevine, e da Microsoft, através do PlayReady. Segundo a Enders Analysis, esses sistemas, com mais de 20 anos de vida, e aqui é meio bizarro pensar que uma tecnologia pode ter 20 anos, sendo que o streaming está muito lá na frente. As pessoas estão cada vez mais implementando os métodos para assistir o IPTV alternativo e, cara, o P2P, o compartilhamento descentralizado, você não depender mais de um servidor para obter um determinado conteúdo, tudo isso está fazendo com que o streaming alternativo fique na frente do combate à pirataria. E aí também, de novo, 2 décadas em termos de tecnologia é muito tempo. Tempo demais para. Olha, esses sistemas já foram mais do que burlados, se vocês querem saber. Então, com sistemas com mais de 20 anos, vêm se mostrando defasados e pouco eficazes frente às técnicas modernas de pirataria. A consultoria sugere que a falta de atualização das ferramentas indica desinteresse das Big Techs em priorizar o combate a esse tipo de crime. Olha só como são as coisas, né? Quem deveria proteger esses direitos ou ajudar nas ferramentas de proteção estão permitindo que a galera acabe compartilhando o conteúdo alternativo a dar com pau. Além das perdas para a indústria, o relatório alerta para os riscos aos próprios usuários. Dados financeiros e pessoais inseridos em serviços ilegais podem ser utilizados em golpes de phishing ou instalação de malware. No Brasil, isso é importante para os usuários brasileiros, óbvio. A Anatel identificou dispositivos piratas com softwares maliciosos capazes de roubar dados ou transformar TVs em pontos de ataque hacker. Isso está acontecendo em alguns dispositivos que, quando chegam no Brasil vindos da China, são modificados para receber essas plataformas. E, infelizmente, o usuário brasileiro não sabe que existe uma coleta de dados em massa, ou infecção do roteador para transformar ele em um equipamento zumbi, e o roubo de dados pessoais e dados financeiros através desses equipamentos que sim são adulterados. Eu gravei um vídeo explicando sobre os prós e contras de você apostar no Gatonete no Brasil, e um dos contras é justamente esse. Às vezes a gente compra um dispositivo na confiança que ele só vai entregar o entretenimento e a TV por um baixo custo, quando na verdade não existe almoço grátis nessa vida. Quando o serviço é de graça, o produto é você. Eu já falei isso algumas vezes lá no targethd.net. Então, de alguma forma, é você que está pagando por algo que recebe de graça ou com preço muito baixo. E aí você paga com seus dados pessoais, porque informação é poder, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje. A Amazon aponta esforços contra a pirataria. Vamos ouvir o outro lado da história, que é o lado da Amazon. Um porta-voz da Amazon, que opera o serviço de streaming do Prime Video, afirmou ao portal Ars Technica que conteúdo pirateado viola as políticas da empresa e, abre aspas, compromete a segurança e privacidade dos nossos clientes, fecha aspas. De novo, nenhuma novidade, declaração padrão da Amazon é o mínimo que eles poderiam dizer diante do problema. A gigante do varejo declarou ainda que trabalha com parceiros da indústria e autoridades, proíbe apps infratores em sua loja, mais ou menos, está faltando curadoria da Amazon porque tem vários aplicativos de IPTV alternativo disponíveis na sua loja, e alerta sobre os riscos de instalar aplicativos de fontes desconhecidas. Declaração padrão da dona Amazon, que não tem nenhuma novidade, não tem absolutamente nada de novo,
não tem nenhum compromisso efetivo de remoção desses aplicativos da sua loja e de combate à entrada de novos aplicativos na loja de apps para o Fire TV Stick. O mesmo acontece com outras plataformas e a gente sabe muito bem disso. Existe um certo, eu não vou chamar de descaso, mas uma displicência por parte de várias e várias plataformas de Smart TV em não combater de forma eficiente a chegada desses aplicativos nas lojas. E eu entendo que esse combate à pirataria só vai ter algum tipo de solução com uma espécie de força-tarefa e muita conscientização em relação ao usuário final. Porque como é que você vai convencer o cara a pagar R$ 120 por mês no Claro TV mais Box ou no Box TV Claro? Box Claro TV mais. A Claro muda o nome desse produto de tempos em tempos. Como convencer a pessoa a pagar R$ 120 por mês, mesmo que seja para receber 4 serviços de streaming integrados, o Apple TV Plus, Globoplay, Netflix e HBO Max, sendo que ele pode pagar 30, 35, R$ 40 por mês para ter os canais de TV paga, os canais de TV aberta do Brasil, canais de TV paga e aberto de vários países do mundo e vários conteúdos de streaming que estão disponíveis nas plataformas mais populares. Como convencer essa pessoa que partir para o lado da legalidade e não adotar o streaming alternativo pode ser a melhor solução ou aquilo que é melhor para ele a longo prazo, a médio e longo prazos, porque relação custo-benefício não fecha, mesmo com 4 streamings integrados. E isso vale também para outras plataformas. É difícil convencer esse usuário que está no GatoNet de que o Sky+, com streaming vale a pena. E isso porque são serviços diferentes dentro do Sky+. É muito difícil convencer aquela pessoa que se acostumou a ter a solução mais fácil a pagar a mais por uma solução mais confiável. A gente vê a galera da geração Z vendendo os seus dados pessoais por $50 por mês, isso está rolando lá fora. Aqui no Brasil também tem algumas empresas que compram os dados das pessoas, não só os dados pessoais, mas também os dados trafegados pela internet. Então, é muito difícil convencer quem entende que os preços não são justos pelas plataformas de streaming a começar a pagar apenas e tão somente porque existe o fator de segurança. Tem gente que não liga mais para sua segurança online, que não quer proteger seus dados e tem gente até vendendo os dados. Que dirá numa oferta com relação custo-benefício que é pior? Entendo sim que existe a possibilidade daquela pessoa que quer partir para a legalidade buscar essa alternativa que é oficial e que tem o respaldo dos órgãos reguladores. A gente fez isso com o streaming durante algum tempo. Quando a Netflix chegou aqui, muita gente desistiu do torrent porque a Netflix era uma alternativa mais cômoda por um preço competitivo. Mas custando o que está custando hoje, é difícil convencer quem está acostumado a pagar a menos para ter uma vasta quantidade de conteúdo. O tempo, de repente, pode fazer com que essas pessoas mudem de ideia, mas olha só que coisa, o mesmo tempo decidiu me dar razão porque eu cantei essa bola. Ninguém cobrava do Fire TV Stick da Amazon porque ele contava com a possibilidade de instalar aplicativos alternativos e isso acontece com outras marcas e outros fabricantes e não, a gente não vê uma Anatel, não vê a Ancine, não vê nenhum órgão regulador pegando no pé dessas empresas. E mesmo assim, neste caso foi o Reino Unido, não foi o Brasil. E eu não sei se a Anatel, depois dessa descoberta, desse relatório do Reino Unido, vai começar a pegar no pé dos fabricantes oficiais que também podem eventualmente permitir que os aplicativos alternativos ou que o IPTV pirata ou que o GatoNet acabe se infiltrando ou se instalando nesses dispositivos que são legais, mas que também são portas para o entretenimento alternativo. Fica esse ponto de reflexão e fica a minha surpresa porque eu falei sobre isso durante a semana e olha só o que aconteceu lá do outro lado do mundo, não literalmente do outro lado do mundo, mas lá no Reino Unido, que de alguma forma se alinha com o meu pensamento sobre essa história do combate do IPTV alternativo que não é feito em todas as pontas e em todas as frentes.